Vamos lá, TDAH todo mundo sabe que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. É importante isso, gostei da pergunta, pelo seguinte, o transtorno de déficit de atenção, ele pode ter uma categoria que é o impulsivo hiperativo. Quer dizer, além dele ter a dificuldade de concentração e atenção, ele tem acoplado, que é o tipo combinado, impulsividade e hiperatividade física, que eu chamo da tal inquietação, aquela coisa de não parar. Isso muitas vezes pode ser acompanhado de transtorno opositivo desafiador. Mas não é tão frequente como a gente acha. Eu acho que o transtorno opositivo desafiador, que é essa dificuldade de lidar com hierarquias. Então, assim, precisa acontecer não só dentro de casa, com o pai, com mãe, com a avó, com o avô, com a autoridade, com a própria babá, com os funcionários e também na escola, que essa criança também vai ter dificuldade em seguir regras impostas pelo professor, em seguir regras impostas pelo coordenador, e isso também quando tiver entre crianças. Vai sempre querer brigar, disputar, são crianças mais rebeldes. Ele tem a dificuldade com a autoridade. Tem dificuldade com a autoridade. Existe uma rebeldia, existe uma dificuldade de seguir regras. E também a coisa de desafiar quem está acima, quer dizer, hierarquicamente superior. Durante muito tempo, assim que explodiu o nosso conhecimento sobre déficit de atenção, se falava que o TOD vinha sempre acompanhado, quer dizer, que o TDAH vinha sempre acompanhado de TOD. Eu discordo. Eu acho que o TOD é uma entidade separada. Você nota muito bem, por exemplo, uma criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, ela tem uma meiguice, ela é levada, mas ela tem uma meiguice. É aquela criança que se o professor dá uma tarefa ou dá a ele a importância... Desenvolve o desempenho dele não ser inseguro. Exatamente. Uma criança TDAH, ela gosta de outras crianças, ela gosta de bichinhos, ela pode às vezes até machucar, mas pelo entusiasmo da brincadeira, nunca com aquela intenção. O TOD, ele já tem uma coisa mais de provocação. Ele quer provocar. Tem um perversozinho ali de querer ficar... Não sei se é perverso, é mais rebelde. É como se fosse uma coisa assim, eu tenho que chamar atenção. Eu vou fazer aquela pessoa me notar, né? Então ele vai lá, diz para a professora, não faço, não quero fazer. Ele vai para o coordenador, tipo assim, você não me manda. Quem me manda é meu pai e minha mãe. Mas também ele não obedece o pai e a mãe, né? E eu tenho muito cuidado, porque assim, todas as crianças que têm déficit de atenção, que passaram pela minha vida, sempre tem um jeitinho da gente falar de você conseguir trazer aquela meiguice. São pessoas de coração muito bom. O TOD, você sempre tem que mostrar a sua autoridade. Não batendo, mas deixando claro que não vai suportar aquilo. Então, por exemplo, várias crianças que eu atendi com TOD tinham uma coisa de tipo, querer cuspir na sua cara, querer te chutar. E eu via que isso, as pessoas ficavam assim, não faça isso, filhinho, não faz isso. Eu simplesmente pegava a criança pelas mãos, olhava bem nos olhos e falava assim, se eu for fazer isso com você vai ser muito pior. Porque assim, olha o meu tamanho, olha o seu. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que o TOD tem muito mais a ver com uma estrutura rebelde e também tem muito mais a ver porque a educação hoje é uma coisa do tipo, não faz. O TOD, ele precisa de limites, que não é apanhar. Ser assertivo. Ser assertivo. Palavras... Deixar claro que, por exemplo, eu não vou suportar que você me cuspa, eu não vou suportar que você... Palavras firmes com ele. Exatamente. Agora, uma coisa bem interessante do TOD também, né, Bia, que eu gostaria que você falasse, é que às vezes a pessoa tem um comportamento... Tipo, a criança já foi diagnosticada com TDAH. E aí, ele, dentro desse conceito, que aí já começa um título, já começa um social falar sobre isso, aquilo ali pode já gerar um comportamento. E aí, essa criança começa a desenvolver em casa um comportamento de peitar, de desrespeito. E aí vem o quê? É TOD. Uhum. Só que o TOD, ele tem que aparecer em mais lugares, não é isso, Bia? Porque assim, o que acontece, que eu vejo muito, são crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade
E os pais não conseguem fazer essa coisa de estabelecer esse contato. Uma criança que tem déficit de atenção, eu tenho que pegar na mão, eu tenho que olhar, porque ele tem dificuldade de prestar atenção em mim. Eu tenho que olhar olho no olho e falar assim, filho, presta atenção. E sempre com a voz baixa. Porque o hiperativo, ele tem uma tempestade de pensamento na cabeça. Se o pai ou uma mãe vai querer botar limites ou orientar na base do grito, na base do desespero, ele fica muito mais agitado. Então, tem muitas vezes que eu vejo que o TDAH não tem nada de opositivo. Ele tem a família tem essa dificuldade de impor limites e ajudar no foco da criança de uma maneira assertiva e delicada e ao mesmo tempo dando para a criança que eu estou prestando atenção em você. Então você pode prestar atenção em mim. O TOD não. O TOD, se você faz essa postura, ele parte para o confronto. Então você tem que mostrar que, tipo assim, olha só, você sabe cuspir, eu também. Você sabe chutar, eu também. Eu já tive uma criança com TOD que jamais irei bater numa criança, que eu peguei um cobertor, né, e enrolei a criança. Porque eu não estou agredindo. Né? Porque ele chutava o pai, chutava a mãe, chutava todo mundo, o irmão, a mim. O que eu fiz? Pedi a mãe e o pai, só segura a perninha, segura o braço e, no caso, eu peguei o cobertor, fui enrolando. Ele ficou... Você vai ficar enroladinho. E aí ele controla. Aí ele controla, porque ele vê, ele sabe até onde ele vai. Quando ele viu que ele não ia sair dali enquanto ele não tratasse a gente com respeito, foi uma coisa de 5 minutos. Não, perdão, desculpa, porque o TOD é inteligente. Ele testa a autoridade. E eu acho muito importante a gente saber essas diferenças, porque na adolescência, por exemplo, o TOD vai ter muito mais tendência ao uso de droga do que o próprio TDAH. Muito mais tendência a vandalismo, a quebrar coisas, a querer aparecer. Antissociais do que o TDAH. Exatamente. O TDAH não. Agora, o tratamento precoce do TOD faz uma diferença enorme. Eu tinha um menino que chutava a mãe, dava tapa na cara da mãe. Nós fizemos um tratamento e foi tão interessante que quando ele tomava o remédio, ele começou a falar assim para mim, eu viro uma pessoa melhor quando eu tomo o remédio. Eu fico menos agitada, eu fico com menos raiva, ele dizia para mim. Ele começa a perceber. Ele começa a perceber. E aí nós fizemos tratamento por 2 anos. Quando eu ia tirar, ele falou, deixa mais um pouquinho. Ele tinha 7 anos. Esse menino hoje tem 8 anos e é uma das pessoas mais tranquilas e adora animal. Tipo assim, não dá mais o menor trabalho. Então é importante que a gente dê oportunidade do TOD não virar um adolescente rebelde. E é importante que a gente dê oportunidade... Quanto mais precoce, porque tem gente que fala, muito novinho. Mas é uma alteração química também no TOD. Ele tem uma raiva muito grande que a gente tem que começar a conter.